no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Pontualmente às 11h30 no Rádio Serviço Saúde Especial de domingo, mais uma vez a participação do meu amigo, médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigão e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. O Dia Mundial da Sepse foi dia 13 de setembro, semana passada. E essa data foi criada para conscientizar, e reforçar aos profissionais de saúde a importância de agir rápido nesses casos de septicemia. Por isso, o Dr. Silvio vai falar sobre este assunto no programa de hoje. Bom dia, bom domingo, amigão. Bom domingo, Heleno, aquele beijo tradicional para a família Tupi. E falar de um assunto muito importante. Curiosamente, viu, Heleno? Ver como é que o médico nunca pode parar de ler, de estudar. Eu formei, como você já sabe, várias vezes eu repeti aqui, em 81, na UFRJ. Mas a definição de sepsis, ela veio pela primeira vez em 1991. Porque até então dizia-se que era uma infecção generalizada. Ou seja, parece que todos os órgãos do organismo estavam infectados, mas não é bem assim. Na verdade, a definição, e a primeira foi, eu repito, em 1991, que foi revista em 2016, é que a sepsis é uma resposta inflamatória a uma infecção do organismo do indivíduo infectado. Em 2016, eles aprimoraram esse conceito. Na verdade, é uma resposta inflamatória desregulada. Porque quando a gente tem uma inflamação, uma reação normal do organismo, porém, se essa inflamação ocorre de um modo excessivo, exagerado, passa a provocar problemas. E o que vem de problemas é a disfunção de algum ou alguns órgãos. O rim, o coração. Então eu tenho uma série de sintomas que vão fazer levantar a suspeita diagnóstica da sepsis. Mas o conceito é esse. É uma infecção em algum órgão. Você vai me perguntar quais são os mais comuns, eu vou te dizer. E essa infecção, esse germe, que pode ser uma bactéria, mas pode ser um vírus, pode ser um fungo. Já falamos aqui de histoplasmose, que é um fungo, da cândida, que é outro fungo. Mas eu posso ter sepsis por histoplasmose, por cândida? Posso. Geralmente é por bactérias. E algumas são mais comuns do que outras para provocar essa tal resposta inflamatória que desregula a função de órgãos. Então, vamos lá, quais são as mais comuns? Mais comum é pneumonia. Mas além dela eu posso ter infecção urinária, talvez seja a segunda em frequência. Infecções na pele. Olha, infecção de pele é complicada. Eu posso ter uma sepsis por conta de um machucado que eu não dei os cuidados necessários. E aquele germe que está ali, ele começar a se multiplicar e liberar substâncias tóxicas que vão pela corrente sanguínea lesar outros órgãos. Eu faço uma sepsis, que é uma situação grave. Quando é que eu vou suspeitar que o indivíduo possa estar com sepsis? Vamos lá, febre, geralmente acima de 38,5, com calafrios. Mas eu posso ter, ao contrário, hipotermia. Eu posso ter temperatura abaixo de 35,5 graus. Você vê, numa infecção. Tontura, enjoo, vômito, uma fraqueza extrema. O indivíduo está tão fraco, mal consegue andar. Eu vou ter uma diminuição da função do coração. Normalmente a pressão arterial nesses indivíduos cai. E é obrigatório que o médico, no primeiro atendimento, já se preocupe em elevar essa pressão, primeiro com a hidratação e segundo, se necessário, com o uso das chamadas aminas vasoativas, noradrenalina, dopamina. São substâncias que a gente utiliza para tentar levantar essa pressão. Porque com a pressão baixa, o que já é uma disfunção orgânica provocada pelas toxinas geradas pela infecção, vai agravar mais ainda pela má perfusão sanguínea. A pressão está caindo demais. Eu vou estar evoluindo para aquilo que a gente chama de choque séptico. Mas eu posso ter também confusão mental, indivíduo irritado, muito sonolento. Eu posso ter alterações da contagem de plaquetas. Eu tenho normalmente aumento da contagem dos glóbulos brancos, os chamados leucócitos. Eu posso ter alteração da coagulação sanguínea, onde eu vou ter o aparecimento, por exemplo, daquelas manchas roxas na pele, as equimoses, hematomas. Por quê? Sem nenhum traumatismo, por distúrbio da coagulação. Enfim,
esse quadro deve obrigatoriamente fazer pensar na possibilidade de sepsis. E é uma emergência médica, uma vez que a taxa de mortalidade pode atingir inacreditáveis 50%. É como jogar uma moeda para cima. Imagina, se der caro eu sobrevivo, se der coroa eu morro. É uma condição, e as primeiras 3 horas são fundamentais. O indivíduo que chega numa emergência com esse tipo de sintoma, cabe ao médico imediatamente tomar as medidas necessárias, porque quanto mais é atrasado o início do tratamento, a cada hora de atraso aumenta a mortalidade em 7%. Vamos falar do diagnóstico, como é feito o diagnóstico? Pois é, eu tenho um quadro desses que eu acabei de falar: febre, calafrios ou hipotermia, agitação psicomotora, sonolência, confusão mental, essas alterações, essas manchas cutâneas, pode ser uma sepsis. Eu tenho que fazer o diagnóstico. Eu vou fazer culturas. Eu vou fazer cultura do sangue, chamadas hemoculturas. Eu vou pedir urinocultura para ver se tem algum germe na urina. Se o indivíduo tiver algum cateter, por exemplo, estou com soro, eu tenho aquele cateter por onde o soro entra no meu corpo. Eu vou pegar a ponta daquele cateter, eu vou enviar para o laboratório para fazer uma cultura. Então, eu devo fazer culturas de diversos locais na suspeita da sepsis. Se o indivíduo tiver com sintomas respiratórios, tosse, falta de ar, eu vou tentar colher o quê? Catarro. E vou fazer cultura do catarro. Agora, eu não vou ficar esperando, com a pasmaceira de sempre, o resultado dessas culturas, nesse caso, para tratar. Eu empiricamente, ou seja, baseado na experiência coletiva, eu tenho um protocolo de antibióticos, não é um antibiótico, geralmente são 2 ou 3, que eu já inicio para tentar dar uma cobertura geral para a maioria dos germes que normalmente estão presentes nesses casos, e eventualmente incluindo o antifúngico, uma anfotericina B, sei lá. Depende do caso, depende da gravidade, mas é crucial que a gente inicie o tratamento com a maior brevidade possível. Eu não vou fazer pergunta aqui sem importância, então continue, pode seguir. Falar, por exemplo, doutor Silvio, quem é que tem maior risco? Né? Porque como qualquer condição que acomete o ser humano, existem aqueles que têm que ficar com uma atenção maior a isso. Certo. Então, o principal risco são crianças prematuras ou crianças com menos de 1 ano de idade. Essas evoluem para um quadro de septicemia porque elas fazem uma resposta inflamatória exacerbada para qualquer coisinha. Então, um risco muito grande. Porém, idosos acima de 65 anos, meu Deus, também tem esse risco. Assim como pacientes que estejam hospitalizados, sobretudo se durante a internação eles foram invadidos. Como assim? Colocaram catéter vesical, estão com soro, com catéter na veia, estão com alguma sonda. Esses indivíduos, eles evidentemente, eles têm um risco maior, principalmente se já estiverem tomando antibiótico por alguma razão. O risco aumenta mais ainda. Indivíduos que têm algum grau de imunossupressão, como aqueles, por exemplo, que fizeram um transplante de órgãos, que são obrigados a usar os chamados imunossupressores com o intuito de evitar a rejeição do órgão transplantado. Indivíduos portadores do HIV, sobretudo aqueles que por qualquer razão ainda não estejam se tratando. Indivíduos que tenham diabetes, indivíduos que tenham problemas cardíacos. Um abraço para o professor Edilson Souza. Indivíduos com insuficiência renal crônica. Esses indivíduos, eles têm um risco maior de, uma vez infectados, qualquer que seja o local da infecção, virem a desenvolver o quadro de sepsis, que eu repito, é grave. Estima-se que aproximadamente no mundo inteiro, por ano, 50 milhões de pessoas sejam atendidas com sepsis. E desses 50 milhões de pessoas, de 11 a 13 milhões, infelizmente, irão morrer. Aqui no Brasil, a nossa taxa, como aliás na maioria dos países em desenvolvimento, de 10 milhões, 5 morrem. 50% é a nossa taxa. A gente ainda não conseguiu atingir os 15% do primeiro mundo, por N razões. Uma das razões é culpa nossa, e razão pela qual, mais uma vez, Heleno, eu penhoradamente vou agradecer a você, a Rádio Tupi, que está aniversariando, mas semana que vem eu dou os parabéns, na véspera do aniversário. Isso. Pela essa oportunidade, porque a população não sabe. Como é que eu previno a sepsis? Eu tenho como prevenir? Claro. Primeira medida, washing hands. Olha, estou falando até em inglês. Lavar as mãos. A gente deve lavar as mãos antes de comer,
A gente deve lavar as mãos, se possível, depois de comer, antes de usar o banheiro, principalmente após usar o banheiro. A gente deve ter esses cuidados de higiene pessoal, e eu sempre disse aqui na Rádio Tupi, o povo brasileiro é um dos povos do mundo que provavelmente mais banho toma. Até porque com esse calor que está hoje, no mínimo 2 banhos. Um quando acorda e o outro antes de dormir. Porque, verdade. olha, está fazendo um calor para cada um. Muito calor. Então a gente toma muito banho. E lavar as mãos? Geralmente a gente se esquece. Eu canso de ver, às vezes, em restaurante, como bom clínico, modéstia à parte que eu sou, eu tento observar pessoas e comportamentos. Eu vejo que poucas pessoas se dirigem ao banheiro antes de solicitar no cardápio a comida. E já se sentam na mesa e já começam a comer sem lavar as mãos. Self-service então é pior ainda. Você chega, entra no restaurante, já pega o prato. Já serve, já bota em cima da mesa e já sai comendo. Eventualmente você usa as mãos para levar o alimento à boca. Né? Em algumas situações é até elegante fazer isso. Não é falta de educação. Mas você tem que ter lavado as mãos antes, bem como lave-as depois. Lavar as mãos é importante. A doutora fala aqui antes de mim, todo domingo, escovação dos dentes. Por quê? Porque na boca nós temos focos de infecção, que a gente pode removê-los com uma boa escovação, o uso do fio dental. Você vê, cuidados simples podem ajudar a reduzir bastante o número de casos de sepsis, que eu repito, uma vez você com septicemia, procure auxílio médico de forma imediata. É na UPA. E o próprio médico lá, ele precisa identificar os sinais, pedir os exames de imediato e começar o tratamento sem esperar pelos resultados. Agora, a preocupação de muita gente, doutor Silvio, inclusive na época da pandemia, né, de Covid, foi assim: às vezes a pessoa ia para o hospital, né, e não tinha grandes sintomas, ia para fazer um tratamento, tal, não está legal, e aí, pô, fulano, cadê fulano? Pô, septicemia, quer dizer, ele adquiriu aquilo ali no período em que ficou internado, né? Porque ele não tinha nada disso, né? Um dos fatores de risco é a internação. Pois é, isso que eu ia dizer. Então você interna, e evidentemente que nós sabemos, por exemplo, que não é à toa que o médico entra de costas no hospital. A gente entra para sair o mais rápido que a gente pode, e malgrado a gente fazer isso, normalmente ficamos tempo demais. Seu amigo aqui já ficou hoje 4 horas no hospital, né? É um risco que a gente corre. Por quê? Porque em contato direto com pessoas doentes. Mas lava as mãos, usa luva, coloca máscara, touca. Tudo bem, eu não venho aqui em contato com as secreções que hoje eu já tive no hospital. Já fiz uma boa higiene antes de entrar no meu carro. Mas é um risco. Se você, por qualquer razão, precisa ficar internado, se você estiver usando antibiótico, porque deprime tuas defesas, estiver usando corticoide, que é outra droga que deprime a tua defesa, se você tiver invadido por alguma sonda, por algum cateter, e às vezes o médico faz isso, não é pelo prazer de enfiar uma agulha no cara. Que eu saiba, eu nunca conheci um médico que sinta qualquer tipo de prazer em fazer isso. É uma necessidade de tratamento. E na sepsis, se não fizer isso, não trata. Eu não consigo tratar uma sepsis com antibiótico oral. Todos são de uso venoso. Então eu tenho que ter um acesso venoso. Mas se você tivesse acesso, o risco de você fazer uma infecção até na ponta desse cateter é muito grande. Mas é por isso que as pessoas ficam preocupadas. Às vezes um problema simples pode ser um problema sério, pô. Razão pela qual a enfermagem, não só os enfermeiros, mas os técnicos de enfermagem, eles são treinados para saber manipular esses utensílios, vamos chamar assim, esses equipamentos. Porque a má manipulação pode fazer com que você introduza no organismo de um paciente um cateter que já esteja infectado. Pois é. Então é tudo estéril, é tudo muito bem manipulado. Ele tá com, se ele não tiver de luva, não deixa ele mexer em você. Né? De cara fala assim: amigo, sem luva não. É um direito que você tem, que você pode exercê-lo e deve exercê-lo. Olha aí, dica boa, hein? De um médico, hein? Não é de uma pessoa qualquer. Normalmente isso já é uma própria atitude de proteção ao paciente e a si próprio. Porque evidentemente quando você usa a luva, você também está se protegendo. Mas está protegendo acima de tudo aquele que você tem a missão de tratar. Então usar a luva, antes de colocar as luvas, lavar adequadamente as mãos. O médico não lava as mãos com menos de 1 minuto. É 1 minuto o tempo mínimo para lavar adequadamente a mão, porque a gente lava dedo por dedo e entre os dedos. Depois enxágua bem e seca só de tocar
no pano estéreo da toalha. E imediatamente você já veste ou calça a luva. O Santoro daqui a pouco vai me corrigir. Não se veste luva, se calça luva. Eu não sei qual dos dois, mas tem gente que veste luva e tem gente que calça luva. O importante é colocar as luvas nas mãos, né, para você se proteger e ao mesmo tempo proteger aquele que você tem que cuidar. Perfeito. Antes de encerrar, mais algum detalhe, doutor? O detalhe é que, na verdade, havendo febre, principalmente alta, ou uma temperatura abaixo de 35,5, num paciente que comece a apresentar desorientação, sobretudo criancinhas abaixo de 1 ano, ou idosos já sem cabelos ou de cabelos brancos como eu, se for diabético, tiver tido infarto, tiver um problema renal, procure assistência médica imediata. Tempo é vida. Quanto mais tempo se perde, não, vamos esperar um pouquinho, vou melhorar, leve logo, porque cada hora perdida, de acordo com as estatísticas, corresponde a um aumento na taxa de mortalidade de 7%. É muita coisa, faz toda a diferença. Essa é a dica, e agradecendo a você, a Rádio Tupi, o carinho da Regina, você, a amizade fraterna, e essa rádio é um espaço impagável para eu poder compartilhar informações que eu espero tenham sido úteis nesse domingo com a família Tupi. Eu que agradeço, e os ouvintes também, pode ter certeza disso, que eu recebo mensagens durante a semana inteira comentando sobre a nossa entrevista aqui no Rádio Serviço. Doutor Silvio, tema para domingo que vem, amigão? Um tema bem útil para nós que estamos de cabeça inchada. Falar de dor de cabeça. É um tema interessante. Parabéns ao Vasco por nós. Muda de assunto aí. Fala de futebol, não. Hoje não é um. Não dá para falar de futebol, não, Helena. Pelo amor de Deus, vamos falar de outra coisa. É verdade, porque são vários tipos, né? Várias causas, né? Sim. São várias causas de dor de cabeça. Eu tenho a cefaleia tensional. Tem gente que acha que dor de cabeça é a mesma coisa que enxaqueca, e não é, né? A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, mas eu já vou adiantando, não é nem a mais comum. A cefaleia tensional é uma dor de cabeça mais comum do que a enxaqueca. Mas vamos falar sobre os tipos de dor de cabeça, quando suspeitar de uma ou de outra. Beleza. Que médico procurar, como tratar. Ótimo. Uma semana abençoada, família Tupi, a você, Helena Regina, a Rádio Tupi, obrigado. Jorginho Epa. Aquele abraço. Doutor Silvio, boa semana e até domingo que vem. Fique com Deus, meu amigo. Show do Helena.